Mateus capítulo de número 25. Quero abordar o versículo de número 7 até o verso de número 9. Estava orando ao Senhor e Deus colocou essa palavra no meu coração. No meu país, alguns me chamam de reformista. E me compararam com alguns pregadores antigos. Eu falei, meu Deus, me sinto honrado por isso. Porque se ser reformista é falar da salvação e da vida de Cristo, então eu quero ser reformista e morar no céu. Diz assim a palavra de Deus: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lamparinas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não faltes a nós e a vós. Outras: ide antes ao que vende e comprai-o. Quero abordar o tema nessa noite. E se o dia for agora, você está pronto para encontrar com o noivo? Amém. Glória a Deus. Porque aqui estão falando de 10 virgens. Só que 5 delas eram loucas e imprudentes, e 5 estavam preparadas. Todas elas, pastor, estavam vestidas como noivas, de véu, grinalda, vestido. Todas elas teve todo aquele preparamento da noiva até aquele exato momento. Só que quando chegou na hora, um detalhe separou: a falta do azeite. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque hoje em dia nós entramos na igreja e vemos vários tipos de igreja e vários tipos de crente, porque a igreja não é o templo, a igreja é aquele que serve a Deus. E muitos de nós viemos à igreja todos os dias, pagamos os nossos dízimos, ofertamos na casa do Senhor, participamos da Santa Ceia, cultuamos, falamos em línguas, profetizamos, pregamos, louvamos. Mas há uma pergunta que fica no ar, e que é isso que eu quero falar nessa noite: será que estamos preparados verdadeiramente para encontrar com o noivo, se ele viesse agora? Amém. Se fosse hoje, se fosse agora a vinda de Cristo, estaríamos nós preparados? Se Jesus hoje dissesse: ei, James, eu vim te buscar, será que eu estaria preparado para dizer: eis-me aqui, olha as minhas obras, estou preparado? Não é apenas vir à igreja. Se você analisar a vida de John Wesley, o fundador da igreja metodista ortodoxa, durante mais de 10 anos de sua vida como pregador do evangelho, ele acreditava que o que levaria ele para o céu fosse fazer caridade, dar o que eles tinham ao pobre, fazer obras missionárias, estudar a Bíblia e pregar um bom sermão. Mas nem ele tinha certeza da sua própria salvação, porque faltava em Wesley uma coisa que muitos estudiosos não têm, e que muitos daquela época que nem sabiam ler a Bíblia tinha: a presença do Espírito Santo. Amém. E quando Wesley conheceu essa verdade, ele não foi aceito na igreja da Inglaterra. A igreja o expulsou, porque as pregações dele já não eram boas aos ouvidos daquele que estava ouvindo, porque eles estavam falando de um Jesus que tinha todos por igual, de um Jesus que era o Deus dos ricos e dos pobres também, de um Jesus que amava aqueles que estavam na igreja, mas também amava as prostitutas, também amava os bebedores, e era um Jesus diferente, e Jesus que aceitava qualquer crença, que para ele não tinha acepção, ele salvava todos aqueles que a ele buscasse. Só que a igreja de hoje, muitas delas voltou a ser a mesma igreja que o Wesley um dia foi mandado para fora. Como assim, pastor? É verdade. Pregamos um evangelho bonitinho, o evangelho que só existe bondade, só prosperidade, que tudo é mil maravilha, que tudo pode, tudo está bom.
Elas estavam vestidas como noivas. Estavam esperando o noivo do mestre do lugar. Só que, meu irmão, faltava para ela o azeite. Porque quem sabe naquela época o azeite servia tanto para acender uma lamparina, mas também servia como remédio, servia para unção no templo. Então faltava a ela algo essencial. Primeira coisa, porque ele veio à beirada da meia-noite, então estavam escuros os caminhos. E no escuro, meu irmão, não se enxerga nada. Há muitos crentes que pela falta do Espírito Santo estão andando em ruas escuras sem enxergar o que se passa ao seu redor. Mesmo estando dentro da igreja, se veste como crente, fala como crente, anda como crente, mas não tem a presença de Deus. E nossas igrejas estão cheias disso, principalmente no Brasil. No Brasil agora tem campanha de você comprar um terreno no céu. Só para você ter ideia. Me convidaram para pregar num congresso de uma igreja lá, para mais de 5.000 pessoas. Nunca mais me chamaram para pregar lá. Porque quando eu estava subindo ao altar, eu tinha preparado um sermão bonito. Eu ia falar sobre a prosperidade de José, sobre os 7 anos de bênção. Dobro meu joelho no altar, Deus falou para mim: cada esse papel joga fora. Porque o negócio aqui é conselho. Tem arte negócio no meio. E tem palavras que muitos não querem ouvir, mas necessitam ouvir. E Deus, no nosso momento, está querendo levantar homens e mulheres que não têm medo de falar isso aí. Qual é o caminho que você está escolhendo, assim? Será que você está escolhendo o caminho mais fácil, onde tudo é bonitinho, tudo é legal? Ou você está escolhendo aquilo que é estreito, apertado, mas que te leva para o céu? Jesus não falou assim: ei, no mundo, meu querido, vai ser tudo bonitinho. Não, ele disse que o reino de Deus é tomado à força. Ele não disse para você: a porta está aberta, você pode vir, entrar e sair a hora que você quiser. Não foi bem assim. Ele falou: ei, você tem que estar preparado e merecer. Jesus morreu numa cruz do Calvário para uma igreja que hoje usa ele como se ele fosse um grande artista. E tem cultos que nem mencionam mais Jesus. Tem cultos que dizem: vai vir lá o pregador que ora, o fogo cai no céu, cura, os homens vão lá para ver o homem, mas não a Deus. Então o cantor vai estar lá cantando, vai todo mundo no chão, mas esquece que o dono da adoração e o digno de ser adorado é Deus. Amém. E Deus muitas das vezes não está nas grandes reuniões, mas está lá dentro da tua casa com você. Amém. Qual é o caminho que você quer tomar? Temos que estar preparados, porque nós não sabemos a hora que ele vai vir. Quando disseram aí vem o noivo, as 10 levantaram, 5 preparados e 5 não. E não vai ter como você falar: pô, me ajuda aí, porque a Bíblia diz que vai ter 2, um subirá e o outro ficará. Toma cuidado para você não ser aquele que fica. Porque a tua mãe não te salva, o teu pai não te salva, o seu pastor não te salva, a igreja que você congrega não te salva, aquele inicial de membro ou de obreiro que você tem não te leva para o céu. O que te leva para o céu é estar preparado para encontrar com o noivo. O que te dá direito de salvação, meu querido, é andar verdadeiramente seguindo o Evangelho de Cristo. Amém. Aleluia. Pedro, após receber o Espírito Santo, ele sai para fora e começa a pregar. E a pregação de Pedro falou: ei, Jesus está aqui para curar todo mundo, aleluia. A pregação de Pedro foi todo mundo agora falando em língua, não foi isso? A pregação de Pedro foi essa: sabe aquele Jesus? Aqueles que esteve aqui, curou, salvou, e que vocês crucificaram. O qual o profeta Joel profetizou no capítulo 9, dizendo que haveria um dia e que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É isso que vocês veem hoje. E ele veio para todos, mas vocês o renegaram. Entregaram a ele, os homens maus como batalha. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Pedro, ele não trouxe uma palavra de
cheios. Eu estou tentando dizer para você, meu irmão, que a diferença entre você realmente servir a Deus e vir apenas à igreja é a presença de Deus na tua vida. O qual é necessário para nós termos ela, para entender o que Deus tem para nós. Não estou dizendo para você que Deus só vai te abençoar. Não estou dizendo para você que Deus só vai curar as suas enfermidades. Muito menos estou dizendo para você que Deus não pode te dar um carro novo, uma casa ou prosperar. Ele pode, porque Ele é o dono de tudo. E a Bíblia também diz que nunca viu o justo que criar o pão e os filhos de Deus como não melhores dessa terra. Mas eu estou dizendo que isso não pode ser prioridade na tua vida. Isso não deve ser prioridade para você. A prioridade para você é saber se verdadeiramente você vai ir ao céu, porque a maior riqueza está lá. Vê o que aconteceu com Lázaro e o rico. Se a salvação fosse para o rico, o que o rico estava fazendo no inferno? E Lázaro, aquele que mendigava, que foi renegado para ele o pão, ele estava no seio de Abraão. Qual era a diferença dos dois? Porque Lázaro tinha o que o rico não tinha. Lázaro tinha azeite no botija. Agora eu te pergunto, o que verdadeiramente você está precisando de Deus? Será, meu irmão, que a presença de Deus é viva na tua vida? Ou você depende da carona da unção do pastor? Porque tem muita diferença entre você ter unção e pegar carona. Eu vou te explicar como. Lá no Brasil faz muito encontro de avivamento, encontro de vaso, encontro daquilo. Traz aqueles pregadores, pastor, que bate o pé, o povo começa a querer comer. Só que acaba o culto e ninguém sente mais nada. A igreja não vai ser uma igreja fria, sabe por quê? Porque a unção não estava em você. A unção estava no pregador. A unção estava nele, não em você. A diferença de Jesus e os discípulos é que a unção estava sobre Jesus e os discípulos ainda estavam debaixo da unção de Jesus. Só que naquele dia, em Atos dos Apóstolos, mudou a situação. A unção desceu sobre eles. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que é tempo você de apenas sentir a presença de Deus quando está aquele louvor maravilhoso. Até porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita entre louvores. Então é normal você sentir a presença dele. O Espírito de Deus não tem que estar sobre louvores, tem que estar dentro de você. Amém. E o que faltava para aquelas virgens era a presença de Deus. O que faltava para as virgens era o azeite. Aleluia, Deus. Elas não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas. E se preparar, meu irmão. Tem crente que acha que se preparar e vir todo dia na igreja estudar teologia. Não é nada disso. Se preparar, o dízimo não paga a sua salvação. Embora o dízimo é obrigatório, porque você não está dando, você está devolvendo aquilo que Deus já te deu. A oferta alçada é a mesma coisa, você tem que dar oferta para receber. Sabe o que te leva para o céu? Obediência a Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Obedecer a Deus, o seu pastor não tem que te lembrar de nada, você se lembra por si próprio. O pastor não tem que ficar falando para você que você tem que ser participante, que você tem que orar, que você tem que buscar, você tem que saber que você tem obediência a Deus. Amém, aleluia. Outra coisa interessante é que nós temos costume de falar muito em ouvimentos. Quando nós apresentamos uma lista como se fosse um Papai Noel para Deus, mas esquecemos que quando nós falamos, nós damos direito de resposta. E muitas vezes o que nós vamos ouvir de resposta não é aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Então, por favor, entenda uma coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer uma pergunta. Se fosse agora, você estaria preparado? Porque não diz hora nem dia, pode ser que antes de acabar essa reunião, Jesus chama a tua igreja aí. O que eu e você temos feito para Deus? Como temos agido? Fala, Deus. Quando eu ouço histórias de pregadores que descenderam na nossa época, como John Wesley, John Bus, William Simon e vários outros, Martim Lutero, homens que foram mortos, queimados, muitos deles,
por acreditar na presença do Espírito Santo. E por acreditar que dinheiro ele não tinha direito de comprar salvação. Na época vendiam 5 cestas pela igreja que te dava direito à salvação e a perdão de pecados. Hoje estamos fazendo isso tudo de novo. Muitas das igrejas têm feito as mesmas coisas de maneiras diferentes, mas tem. Sabe o que te dá direito de salvação? Arrependimento de pecado. Reconhecimento que verdadeiramente Jesus é o noivo, que você tem que se preparar. Meu irmão, sabe como é que se prepara uma noiva? Quando está no caminho do casamento das mulheres que já casou e aquelas que querem casar, tem aquele sonho bonito. Não é, pastor? Já pensa naquele dia de novo, aquela festa, aquele vestido de parar o trânsito, que todo mundo vai olhar, aquela mulher mais linda do mundo vai estar na igreja. O noivo tanto ansioso fica lá na frente do altar. Será que ela está bonita? Ela já chegou? Essa mulher está atrasada. Imagina como é que está Jesus lá de pé no portão esperando a igreja dizer vai. E ele olha aqui para baixo, não é para mim, para você. Imagina você ouvir dele: vinde, noiva bendita, vinde, amada minha, querida minha. Imagina agora aquelas 5 loucas quando bateram na porta, sabe o que elas ouviram? Eu não vos conheço. Quem vocês são? Já pensou você chegar na porta do céu? Ei, Jesus! Eu preguei, eu profetizei, eu falei em línguas, eu louvei eles. Eu não te conheço. Nunca ouvi falar de você. Por causa da imprudência, da falta da presença de Deus. E presença de Deus, meu irmão, não é você pular e falar em línguas. É você ter a sensibilidade de saber o que Deus quer de você. Cheio do Espírito Santo, vai você sair saltando, gritando. Lá no Brasil, diz que a igreja só está com Deus. Então, hoje Deus ajuda a igreja quando derruba a cadeira. Pula, rola, fala um monte de línguas. Muitas vezes é por emoção e Jesus nem passou por lá. Sabe por quê? A presença de Deus nos convence dos nossos erros e do nosso caráter. Muda nossas ações, a maneira de agir, de pensar, de falar. Ele tem o poder de fazer isso. Ele tem o poder de fazer isso. Quando eu ouço falar de William Simon, estudiosos já conhecem bem essa história. Um jovem negro que não podia entrar na igreja americana, mas ele ouvia falar de Jesus lá de fora, porque brancos culpavam. E um certo dia ele foi batizado pelo Espírito Santo. Falou em línguas estranhas. E começou a ter revelações da palavra. E aquele negro rejeitado que ninguém queria, trouxe para a Rua Azusa o maior avivamento já tido do Evangelho de Cristo. Da nossa época. Todo mundo, você pode pesquisar o avivamento da Rua Azusa, você vai ver o que aconteceu naquele lugar. Através daquele negro rejeitado, mas escolhido por Deus. Foi perseguido, proibido de pregar em muitos lugares, a igrejas, as assembleias, o perseguiram anos, batistas, metodistas, mas sabe o que aconteceu? Não puderam parar porque ele estava fazendo aquilo que Deus havia ordenado. O que eu estou tentando dizer para você: quem tem a presença de Deus, nada pode parar, nada pode impedir, porque a presença de Deus ela é real e ela contagia. Amém. Glória a Deus. Está na hora de você fazer a diferença. Muitos de nossos irmãos que morreram para que o avivamento e o verdadeiro evangelho fosse pregado, sabe qual foi a diferença? Eles não foram esquecidos. E até hoje falamos e pregamos porque eles um dia se levantaram com coragem. Hoje nós temos liberdade de pregar esse evangelho avivalista, temos liberdade para falar de Jesus em muitos lugares. Naquela época a igreja não era permitida, e quando se falasse desse evangelho era morto por causa das suas intenções.
Mas hoje nós ficamos calando porque nós queremos ficar calados. Porque a falta do azeite é tão grande que nós vivemos no escuro. E sabe por que muitos não pregam a verdade? Porque não querem que você veja a luz. Porque a hora que você vê a luz e se interessar em mim, verdadeiramente conhecer por essa cara, você vai começar a conhecer o verdadeiro projeto de Deus para a sua igreja. Amém. E quando eu estou dizendo isso para você, é porque eu quero te convencer que não é só a mim, só o pastor que Deus chamou para pregar. Deus chamou para pregar todos aqueles que têm boca. Deus chamou para falar de Jesus. Você não precisa de uma credencial de pastor ou de uma unção a missionário. Você não precisa de um diploma pendurado na tua parede de teólogo. O que você precisa é de coragem de abrir a boca e ser cheio do Espírito Santo e deixar Deus falar pela sua boca. Pedro não era estudioso, Pedro não tinha ensinamento, Pedro não era nem um homem culto, mas Pedro era cheio do poder de Deus. O que nós estamos fazendo? Se for agora, o que eu vou apresentar, pastor? Quando eu vou chegar lá e vou apresentar para Jesus? Será que as minhas obras, será o que eu fiz até agora me dá direito de entrar no céu? Será o que você fez até agora te dá direito de entrar no céu? Ou se Jesus vir agora, você vai estar em falta de azeite? Analisa com a vida, pergunta para o teu irmão que está do seu lado, e aí? É assim, e aí? E aí? O que você tem a apresentar? O que você tem a apresentar? As 5 prudentes entraram e foram para a festa. Contaram com o noivo. Afinal de contas, elas se prepararam para isso. Só que as 5 outras não. As 5 outras tiveram que ficar para trás. Por causa da falta do azeite. Falta da presença de Deus. Falta da unção do Espírito Santo, meu irmão. Isso não se compra. Lá no Brasil tem até escola para você falar em línguas estranhas. Eu sabia que se ensinava isso. Tem de tudo. Nosso país é um país abençoado por Deus, só que tem uns camaradas que são sangue do cordeiro.